amigo reparador, meu nome é Eduardo Guimarães, eu sou da assistência técnica da Fremax. Nós vamos comentar nesse vídeo os principais detalhes de uma substituição de um disco de freio e de um tambor de freio. Alguns detalhes construtivos, alguns detalhes de manutenção e alguns cuidados na substituição desses componentes. Bom, o primeiro passo, nós vamos remover as rodas traseiras e dianteiras, vamos inspecionar todo o sistema para depois começar a desmontagem. E nós vamos remover o parafuso Torx, que faz a fixação do tambor ao cubo. Bom, pessoal, então nós vamos inspecionar o sistema de freio traseiro para depois partirmos para o freio dianteiro. Lembrando o seguinte, esse carro tem baixíssima quilometragem e assim, é muito importante a desmontagem do freio traseiro e a sua verificação, porque 70% da frenagem se faz no freio dianteiro. Os outros 30% se fazem aqui no freio traseiro. Então é importante a gente verificar o estado das lonas, verificar se o cilindro de roda está em perfeitas condições, verificar se o tambor de freio está nas dimensões corretas. E para começar todo esse trabalho, a gente começa fazendo uma limpeza no sistema traseiro. Bom, pessoal, só lembrando que a limpeza feita aqui no sistema de freio traseiro, ela não deve ser feita com nenhum derivado de petróleo. Então a gente tem que utilizar sempre um produto apropriado para a limpeza do sistema de freio. E fazer a limpeza final, batendo água sob pressão, a secagem. E nunca contaminar as lonas, nem as pastilhas, no caso do freio dianteiro, com as mãos. Ou seja, utilização de luvas e nunca contaminar ali com graxa, óleo e outros derivados de petróleo. A gente vai aplicar e aguardar alguns minutos. Bom, pessoal, nós aplicamos um produto especial para sistema de freios que não agrida nem as lonas nem as pastilhas. Depois de 2 minutos ele vai reagir e a gente vai fazer a limpeza com água sob pressão. Depois nós vamos fazer a secagem do sistema, Bom, após o sistema limpo, a gente vai fazer uma inspeção aqui, verificando o estado das lonas, das sapatas, verificando as molas de retorno, verificando o cilindro de roda traseiro, e depois nós vamos dimensionar o tambor de freio. Por que é importante verificar as medições precisas nos discos e nos tambores no momento da inspeção? Então, o disco de freio tem uma espessura mínima, Se ela estiver abaixo do mínimo, ela compromete a segurança do sistema, ou seja, o disco fica frágil e mesmo o tambor de freio, o interior dele, ou seja, o diâmetro interno estiver muito acima do especificado, também ele se torna uma peça frágil, vulnerável a empeno, a trinca e até mesmo quebra. Então ele deve ser dimensionado. E tanto o disco como o tambor, ele vem com as suas dimensões máximas, tolerâncias máximas. Bom, nós inspecionamos o cilindro de roda antes da limpeza e depois da limpeza, Então percebe-se que aqui entre o guarda-pó e o cilindro de roda não existe vazamento. Então, as dimensões de circularidade estão boas, não está ovalizado e a sua espessura está dentro da especificação. Lembrando que os tambores de freio e os discos de freio da Fremax, eles possuem qual é a espessura mínima do disco e qual é o diâmetro máximo do tambor. Bom, as dimensões, tanto do tambor como das lonas, estão dentro da especificação porque esse veículo tem baixa quilometragem. Então a gente vai partir para a montagem do sistema traseiro e a desmontagem do sistema dianteiro. Bom, pessoal, nós vamos agora utilizar um novo tambor na instalação. Bom, lembrando que essa peça ela tem uma tecnologia chamada Ready to Go e é o seguinte, a peça já vem limpa, Não tem necessidade nenhuma de a gente fazer uma lavagem, uma limpeza no tambor de freio nem no disco de freio, É utilizado um óleo protetivo, Porque essa peça é uma peça de ferro fundido, porém é a base de água, então não tem necessidade nenhuma de lavar, é só pegar e instalar. E é importante a verificação se o código da peça bate com a aplicação do veículo, então consulte o Auto Experts, até pela placa do veículo você consegue saber se a aplicação está correta. Bom, aqui nós temos inclusive a especificação do diâmetro máximo interno do tambor, Essa especificação vem gravada aqui na peça. Bom, após a montagem é muito interessante ali a regulagem também do freio traseiro, principalmente o freio de estacionamento. Você vai fazer a aproximação das lonas
e verificar se, quando acionado o freio de estacionamento, quantos dentes da catraca do freio de estacionamento vai ser acionado para a imobilização da roda. Isso é muito importante, porque quando você tiver a alavanca solta, ela tem que ter giro livre da roda. Outro detalhe importante, o cubo de roda traseiro também é conferido. A gente vai partir agora para a desmontagem do freio dianteiro. Nós vamos mostrar a medição, tá, do empeno do cubo de roda, só que na roda dianteira. Quais ferramentas são recomendadas para a tarefa de diagnóstico do sistema de freio? Então, existem algumas que são importantes. Então, por exemplo, na relação de planicidade, a gente tem que ter ali uma base magnética e um relógio comparador. E é sempre importante fazer a medição do empeno máximo do cubo de roda, lembrando sempre que é 5 centésimos de milímetro, e verificação do empeno máximo do disco de freio, que é 10 centésimos de milímetro. Existem também ferramentas para você fazer a medição interna do tambor e existe ferramenta especial para você fazer a medição da espessura do disco. Normalmente o pessoal usa um paquímetro, mas se o disco já é usado, na borda tem alguma rebarba ali que impede uma correta medição. Então existem micrômetros especiais e paquímetros especiais para fazer a medição da espessura do disco. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a desmontagem do sistema de freio dianteiro. Nós já fizemos a inspeção do freio traseiro, sempre dando ênfase ao tambor e ao disco de freio. Aqui nós vamos fazer a verificação do estado do disco, vamos verificar a sua coloração, o seu desgaste e a sua planicidade. Bom, nós vamos fazer a desmontagem aqui para a remoção do disco de freio. O primeiro detalhe seria soltar a pinça e fazer a sua remoção. Lembrando que essa pinça não pode ficar pendurada, somente no flexível. Tem que se utilizar um gancho para que não force o flexível de freio. Depois nós vamos fazer a remoção do disco de freio, a verificação do cubo de roda. Bom, após a remoção da pinça, o parafuso da pinça está aqui. Nós fizemos a fixação da pinça através de um arame para que fixe e não fique forçando o flexível. Bom, pessoal, a gente está medindo o disco velho, o empeno máximo do disco usado. Zeramos o relógio, pré-carga correta, e a gente vai girar 360 graus. Ele atingiu o máximo de 8 centésimos de milímetro. Nós vamos fazer a remoção do disco ao cubo de roda. Okay? Aqui tem um parafuso Torx, que faz a ligação entre o disco e o cubo, que está removendo o parafuso. Bom, agora nós vamos fazer as verificações, primeiro aqui do cubo de roda, verificando se existe empeno na superfície do cubo, porque ocorre sempre o seguinte, feita a substituição do disco, depois de alguns quilômetros se percebe vibração no momento da frenagem. E às vezes o empeno não é do disco, e sim do cubo de roda. O cubo de roda ele tem um limite de empeno máximo de 5 centésimos de milímetro. E o disco de freio, essa tolerância é maior, ela pode chegar até 10 centésimos de milímetro. Bom, com a base magnética instalada, relógio comparador com a pré-carga correta, e a ponta do relógio na posição certa, sem interferência de sujeira, nós fizemos a medição girando 360 graus e encontramos o empeno máximo de 1 centésimo de milímetro. Nós vamos instalar agora o disco de freio novo, observando que as condições do cubo são perfeitas, ou seja, tem um empeno de 1 centésimo no cubo, sendo que ele pode atingir até 5 centésimos de milímetro. Quanto à espessura do disco, essa espessura ela vem especificada nas laterais aqui do disco. Como esse disco é novo, a gente vai medir a sua espessura, a não ser que uma dúvida aí de aplicação, mas se a aplicação está correta, a espessura está perfeita. Depois nós vamos conferir com o disco novo qual é o empeno que nós vamos encontrar aqui na superfície. Bom, nós já conferimos o cubo de roda, está intacto, está dando um empeno máximo de 1 centésimo. Fizemos a colocação do disco, a fixação do parafuso centralizador, Agora nós vamos verificar o empeno do disco. Base magnética, relógio comparador, é dado uma pré-carga ali de 1,5, 2 milímetros. Zera-se o relógio e faz a medição ali em 360 graus. Quais sinais indicam que os discos ou tambores precisam ser substituídos, mesmo que ainda estejam dentro das especificações limites? Bom, eu posso ter riscos profundos na face do disco, criando sulcos ali, deformidades na face. Posso ter empeno da superfície, eu posso ter coloração alterada, tanto do tambor como do disco, que vai desde o amarelo palha até o azul mais escuro, indicando que essa peça sofreu um superaquecimento e, devido a esse superaquecimento, pode se provocar também o empeno da superfície.
pessoal, para finalizar, a gente sempre deve conferir o estado da pinça, né? Vai ser substituída a pastilha, precisamos de disco novo. Se a pinça de freio não tem, trocar o reparo do êmbolo. Esse carro com a quilometragem era muito baixa, não necessitou. O pino deslizante tem que estar bem lubrificado. A verificação do fluido de freio. O fluido de freio tem uma vida útil, né? Ele passa por um efeito chamado efeito higroscópio, que é um efeito de absorção de água. Passando de 1%, 2%, ele vai afetar todo o sistema de freio. Tem aqui uma canetinha para fazer a verificação desse fluido. Depois da verificação, se necessário, se faz ou completo ou se troca o fluido, é necessário também que se faça a sangria do sistema de freio, ok? Vamos verificar aqui o estado do fluido de freio. Ele já está atingindo já o seu limite, né? Esse carro já passou de 1 ano, o ideal seria já fazer a substituição do fluido de freio. Então o que seria necessário fazer agora? Fazer a substituição do fluido e a sangria do sistema de freio. E aí, pessoal, gostaram das dicas? Se tiver alguma dúvida, mande para o nosso fórum Oficina Brasil, que a nossa equipe irá te responder.